Saudações, galera, tudo beleza? E hoje, pessoal, é a nossa última aula do bimestre, tá? E daí na semana que vem eu vou começar a fazer também já uma revisão, retomando todos os conteúdos que nós vimos neste bimestre, ok? E hoje, pessoal, eu vou só recapitulando aqui o que nós já vimos, né? Qual é o objetivo da epistemologia, tá? Nossa primeira aula lá que tivemos, as 3 perguntas fundamentais, tá? Daí eu também fiz uma associação entre o olhar e a filosofia, compreendendo que a filosofia ela traz uma forma diferenciada de olhar a realidade, um pouco mais aprofundada, por trás das coisas, buscando compreender os fundamentos. Isso também viria a ser o objetivo das ciências, né? E aqui também uma coisa que eu não falei para vocês nesta aula em específico, mas a ciência ela busca também os fundamentos das coisas, tá? Então ela busca compreender como a realidade está sustentada. E para isso eu preciso de um olhar diferenciado, assim como a filosofia também. E o resultado desse olhar diferenciado são os conceitos que nós já trabalhamos no bimestre passado, né? As categorias que nós utilizamos para descrever a realidade, tá? Daí que eu também diferenciei para vocês 2 formas de olhares que vão além daquilo que a realidade nos impõe, daquilo que é o óbvio, né? Que é o olhar contemplativo, aquele que vai fruir, né? E o verbo aqui fruir tem a ver com você apreciar, né? Você apreciar a natureza. Então esse olhar é um olhar mais de apreciação. Parece uma coisa irrisória, parece uma coisa insignificante, pessoal, mas muitas vezes nós não temos esse tempo de olhar para a natureza e apreciar o funcionamento do cosmos, né, da ordem das coisas, olhar para o céu. Então esse olhar contemplativo, ele desenvolve uma sensibilidade muito maior. Então os artistas, ou até mesmo quem se dispõe a entender um pouco mais sobre ciência, filosofia e as várias ciências, né, vai ter um olhar um pouco mais atento a essas questões, né? E também temos o olhar investigativo aqui, que é o olhar de tentar entender as coisas, de fato, como é que elas funcionam, como é que elas interagem com o mundo, quais são as suas consequências, seus desdobramentos, as conexões que eu posso fazer e assim por diante, tá? Então, a partir disso, daí nós fomos lá para a aula, a última aula, onde eu trouxe para vocês aqui a ideia da imaginação, né? E eu expliquei para vocês também que a imaginação não é apenas pensar coisas que não existem, mas pensar coisas que são prováveis, coisas que podem ser desenvolvidas. Então, por exemplo, eu preciso de uma forma de energia que não afete a natureza. Então, imaginar isso é provável, é crível, porém ainda não é concreto. Então imaginar isso faz parte do processo de criatividade, de descoberta. Então todo cientista, artista, filósofo, estudante vai utilizar a imaginação a seu favor. Eu também distingui para vocês, né, que apresentei a definição do que é imaginar, né, formar uma imagem mental. Eu distingui para vocês aquela imaginação que ela é nociva, que ela cria paranoias, e a imaginação criativa. Eu usei para vocês aqui a obra de Lewis Carroll, né, que era um matemático que escreveu a Alice no País das Maravilhas, e ele tem essa ideia da imaginação criativa e da imaginação que pode sucumbir uma pessoa, que pode prejudicar, como fio condutor, como a base dessa história, né? E daí, pessoal, hoje o tema que eu vou trazer para vocês tem a ver com o conceito de critério, né? O que é um critério? O critério é uma referência que eu utilizo para avaliar algo, né? Então a palavra critério, que vem do grego criterion, né, é uma regra para distinguir o verdadeiro do falso, um padrão, determinar um padrão, né, que também vem da sua variável crinein, separar. Então eu vou separar aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso, aquilo que é útil daquilo que é inútil, aquilo que eu gosto daquilo que eu não gosto. Então um critério é uma referência, tá? Por exemplo, para a ciência o principal critério é a verificabilidade. Se eu posso encontrar ou não uma evidência para descrever aquele fenômeno. Esse é um critério. O critério de gosto, se eu gosto ou não daquilo, é um critério mais subjetivo da pessoa individualmente falando, mas existem vários critérios. E para a filosofia e para a ciência, os critérios são a base do desenvolvimento racional. Sem os critérios eu não consigo definir o que é verdade e o que não é verdade, tá? Então aqui, pessoal, eu vou trazer, isso nós vamos ver no próximo bimestre, nós vamos ver com mais profundidade ainda lá no ensino médio, mas aqui são
três critérios importantes que vêm da lógica aristotélica. O Aristóteles é um dos principais filósofos da antiguidade. Também ele foi importante para sistematizar várias coisas da ciência, as categorias. Foi ele que propôs a divisão entre filo, classe, família, que é a base da biologia. Foi ele também que desenvolveu a retórica, né, os elementos da retórica, da narrativa, da lógica. Trocando em miúdos, o Aristóteles mandou a gente falar da forma como nós falamos, sujeito, verbo, predicado, né? Então ele é muito importante. E lá, quando ele estava neste processo de construção dessas categorias, numa obra chamada Organon, né, que é de organização, ele traz esses princípios aqui que são muito importantes para a gente diferenciar o que é o real e o que não é. Então a ideia de identidade, o princípio de identidade. Uma coisa é e não é outra coisa. Então todas as coisas têm elementos que definem esta coisa e que são indivisíveis, são daquela coisa em específico que não são encontradas em outras coisas. Tá? Então, por exemplo, a espécie humana tem como característica identitária a racionalidade. Outros elementos que compõem a nossa estrutura física podem ser encontrados em outros animais, mas a racionalidade é um atributo nosso, essencial a nós. Então, o que nos define enquanto identidade é a racionalidade. O princípio de não contradição é que uma vez que algo ele não pode ser a outra coisa ao mesmo tempo. Tá? Então, por exemplo, ou uma coisa é fria ou ela é quente. Tá? Ela não pode ser morna do ponto de vista deste princípio. Não existe mais ou menos para o Aristóteles. Ou é mais ou é menos. Não existe, eu estou meio cabisbaixo. Ou você está cabisbaixo ou você não está cabisbaixo. Tá? Então, esse princípio de não contradição, ele define de maneira bipolar, digamos assim, né? Dois polos, como a realidade ela pode ser configurada. E aqui o terceiro princípio é o princípio do terceiro excluído, que se uma vez que eu tenho dois elementos polares, eu não posso ter um terceiro, um que misture as duas coisas. Isso seria uma espécie de distorção da realidade, tá? Então, dessa forma ele define quais são os três princípios para exercer uma descrição da realidade com mais propriedade. Por que eu estou falando disso aqui, pessoal? Não quero que vocês decorem isso agora, não vai ser tema de prova, tá? Mas é que é fundamental eu explicar esta parte para chegar aqui, ó, que são os dois conceitos muito importantes da filosofia, a ideia de ceticismo versus dogmatismo. Então, o que é o dogmatismo, primeiro? Dogmatismo é quando você acredita em uma verdade e ela nunca vai se modificar, ela é absoluta. Então, uma vez que você acredita em algo, esse algo nunca será afetado, nunca será objeto de dúvida. Tá? Então, uma pessoa dogmática é alguém que tem valores, princípios que nunca vão se alterar. Tá? Ou que direciona certos valores e princípios de maneira absoluta. Tá? Então, por exemplo, as religiões elas são sustentadas a partir de dogmas, de verdades absolutas, tá? Ao contrário dessa postura dogmática, nós temos o ceticismo, tá? E o ceticismo, ele é algo que compreende um distanciamento das coisas, porque eu posso entender que aquele objeto que pode ser considerado absoluto, ou aquela interpretação, assim não é. Assim não pode ser. Então é uma dúvida sobre algo e o cético ele vai sempre ter desconfiança para com a verdade absoluta. Por quê? Porque nós somos condicionados, doutrinados com padrões da realidade. E nós nos acostumamos. Um dos principais filósofos que vai sistematizar o ceticismo é o David Hume, um filósofo do século XVIII. E ele vai criar a seguinte imagem. Imagine que você está acostumado que o sol nasce todo dia, né? E isso para você é uma verdade absoluta. E um dia ele não nasce. Acontece alguma coisa no cosmos que ele não nasce. Tá? Isso é possível? É provável? Talvez não. Mas é possível. Então, esta margem, essas variações, essa extensão de variáveis faz com que o cético nunca defina algo como dogmático, apenas como provável ou como algo regular, nunca absoluto. Por quê? Porque o cético ele parte da premissa de que o nosso intelecto, a nossa capacidade de entender as coisas é limitado. Nós nunca vamos entender a totalidade do universo. Portanto, eu devo ser cético em relação a algumas coisas. Tá? E tudo bem. Qual que é a diferença fundamental entre um dogmático e um cético? A diferença é que um cético ele pode sempre admitir que
está errado. Já um dogmático, ele vai ter muita dificuldade em admitir que está errado. Então essa é a diferença fundamental entre um cético e um dogmático. Ah, mas o cético ele não tem valores que ele usa como referência, critérios, princípios de identidade? Tem sim. Porém, esses se fundamentam em um princípio fundamental, que é o da verificabilidade, este critério. O cético ele vai acreditar quando uma coisa é verificável. Agora, se eu não posso verificar esta coisa, eu não acredito. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu fale para vocês, eu estou afirmando que existe uma chaleira na órbita de Saturno, em alguns dos anéis de Saturno. Tá? E eu estou dizendo que isso é verdade. E vocês podem me dizer, ah, professor, isso é absurdo, como é que uma chaleira chegou até lá? Exatamente. Eu posso afirmar que a chaleira existe e vocês podem me afirmar que a chaleira não existe. O que vai definir isso? A verificação. Né? A gente pode verificar se a chaleira está lá? Não. Nós não podemos verificar. Portanto, para um cético, eu não vou considerar essa chaleira, ou este absurdo, este postulado absurdo. Eu vou considerar aquilo que eu posso verificar. Eu posso verificar que existe uma chaleira ou não lá? Não posso. Então, isso nem é objeto de análise. Então, para um cético, ele vai considerar que verdades só são aquelas que eu posso verificar dentro de um espaço de tempo específico, que vai ser chamado de demarcação, né? Eu vou demarcar o alcance da minha ciência, da minha análise, do meu objeto de análise, da minha observação, para eu poder ter este critério da verificabilidade como a base sobre a qual eu vou criar a ciência. Porque se eu abrir demais o elemento interpretativo, eu não consigo ter uma sustentação que seja de fato verificável. E daí eu posso, inclusive, abrir margem para dogmatismos. Então eu posso criar uma religião, por exemplo, da chaleira na órbita de Saturno. Tá? E dizer que isso é verdade. Por quê? Porque ninguém pode provar que não existe essa chaleira lá. Entende? Então o dogmatismo ele escapa muito do elemento real, muitas vezes. Tá? Então, espero que tenha ficado claro esta relação, tá? E o cético ele vai se basear nesses princípios racionais, tá? Então, esses princípios eles parecem ser absolutos, mas eles não são princípios absolutos no sentido de analisar a realidade, eles são referências, eles são critérios que eu utilizo para analisar a realidade. Uma coisa é utilizar critérios de análise da realidade, outra coisa é a realidade mesma e a interpretação que eu faço dela. Critérios servem para eu interpretar melhor a realidade, tá? Agora, se eu interpretar a realidade sem esses critérios, eu não tenho ciência, eu tenho opinião, tá? Então essa é a diferença entre doxa, opinião, e episteme, ciência, que nós já trabalhamos em outro momento, tá? Então a episteme, ela utiliza de critérios, enquanto a doxa, ela utiliza de narrativas, e essas narrativas elas podem ser dogmáticas. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula para a gente fazer a revisão, e não deixem de fazer as atividades que eu mando para vocês lá no portal. Até mais, pessoal. Um abraço.